Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu vou falar um pouco com vocês hoje sobre HTTP 2. Quem ia apresentar essa palestra era Samuel, meu colega da Mozilla, porém ele teve alguns imprevistos e não pôde comparecer. Então eu estou aqui para substituir ele e falar um pouco sobre essa nova versão do protocolo que promete mudar bastante coisa. Sei que alguns de vocês estavam já na apresentação anterior, mas eu vou me apresentar de novo. Meu nome é Nelson Dutra, eu sou graduando em Engenharia de Computação pela Universidade Federal de Pelotas, trabalho como desenvolvedor full stack, sou voluntário na Mozilla, chamado Mozillian, desde 2014, quando eu conheci a comunidade na Campus Party, e eu sou entusiasta em software livre. Vou falar um pouco agora sobre o HTTP 2. Se vocês tiverem qualquer pergunta, depois nessa eu vou lembrar de abrir espaço para vocês fazerem. Bom, a história. O HTTP ele surgiu em 1991. Foi lançada a versão 0.9 do HTTP. E ele tinha a especificação dela era extremamente simples. Ela não chegava a ter uma página e era para ser um protocolo muito simples de comunicação de texto entre dois pontos. Ele foi evoluindo, sendo que em 1996 foi lançada a versão 1.0 do HTTP e ela já tinha já era bem melhor do que a primeira versão. Ela já tinha suporte a métodos, ainda não tinha métodos como delete ou put, por exemplo, mas já suportava get, já suportava post, diferente da versão 0.9 que não tinha nem especificação de métodos, era só uma comunicação qualquer. Depois, em 1999, foi lançada a versão 1.1, onde foi incluído o método delete e push. Ela trouxe alguns outros updates também. Bom, com o passar do tempo, os sites foram ficando mais pesados, a gente precisava carregar mais arquivos, e a gente saiu, não uma nova versão do HTTP, mas o SPDY. Ele tem alguma melhora. A gente, por exemplo, tem boas regras, digamos assim, para seguir, para tornar a velocidade de carregamento do site melhor. A gente tinha uma limitação, por exemplo, ele só conseguia abrir 6 strings para um domínio ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se o site de vocês carregava 50 imagens, ele não conseguia fazer 50 gets, sendo que se as imagens estivessem no mesmo domínio. Ele fazia 6, esperava responder e depois fazia mais 6. E assim ia carregando, independente da velocidade de conexão de vocês. E agora, em 2015, nos últimos 4 anos, o tamanho de carregamento dos sites, uma média geral, dobrou. E a gente precisa carregar mais coisa, mais rápido, e utilizar o máximo de banda e desperdiçar o mínimo de informações. Por isso foi proposto o HTTP 2.0. Essa é uma imagem que eu gosto muito de mostrar, que é bem explicativa quanto às diferenças. No primeiro caso, você fazia vários pedidos ao garçom e ele te trazia individualmente. E no último caso, você junta e faz um único pedido e ele te traz tudo de uma forma... A string demora um pouco mais, dependendo do tamanho de arquivos, mas, no geral, ela consegue entregar a informação de uma forma bem mais rápida do que em vários pedidos separados. Aí é um caso, por exemplo, você vai carregar uma página e no HTTP 1.0 ela precisa do jQuery, precisa do CSS e precisa de uma imagem. Beleza, ela vai abrir 3 conexões TCP e vai baixar cada uma. E cada uma ela vai mandar um header com informações longas e desnecessárias. Por exemplo, ela vai mandar um navegador no header, vai mandar a versão do motor de renderização, que pode ser uma informação meio grande. E toda essa informação ela vai mandar 3 vezes, sendo que para os 3 pedidos era a mesma informação que está contida no header, mudando pouca coisa. E ele abria as 3 conexões, o servidor abria 3 sockets lá para receber as 3 conexões, tratava elas, achava ou não achava, dava uma resposta para aquela requisição e devolvia para o browser. E depois, se ele precisasse fazer mais, ele ia fazendo. No HTTP 2, ele junta tudo, pede o jQuery, o CSS e a imagem numa mesma conexão, desperdiça menos informações porque ele vai mandar só um reader. Essa é uma diferença do
do HTTP 1.1 para o 2.0, que no 1.1 você tinha o reader e tinha a mensagem. No HTTP 2 você separa em reader e data. Então, bom, aqui novamente ele vai juntar todas elas e vai mandar numa única conexão. E o servidor e o cliente separam elas para fazer o carregamento de forma individual, se necessário. Essa separação de readers e data é muito importante porque você pode mandar um reader do que você quer e em seguida você pode mandar, por exemplo, sei lá, você vai fazer um post para o mesmo lugar. Você pode mandar um reader dizendo que você vai fazer um post para aquele lugar e você vai fazer isso 5 vezes. Você ia mandar 5 vezes dizendo que você vai fazer o post para o mesmo lugar, passando o navegador, passando a versão do motor de renderização, passando a validade, passando o tipo de aplicação aceita e vários outros parâmetros. Então você vai fazer isso só uma vez e vai mandar as requisições. E você vai fazer a requisição ali e ele também pode te ter. Esse pode inverter também. Claro, um vai ser a requisição e o outro vai ser a resposta, mas a requisição também pode ser dividida em reader e data, se necessário, e a resposta também. Ele vai responder, pode responder primeiro um reader e depois vários datas. E o interessante, por exemplo, a gente pode ver que nesse reader 2 ali, ele não está mostrando, mas ele não vai mandar todo o reader de novo, ele vai mandar só o que mudou. Então a gente vai economizar bastante tráfego de informação aí. Deixa eu ver se consigo aumentar. Não, eu não consigo aumentar. Bom, dá para ver ali um primeiro request. Tem o método, tem ali que está sendo HTTPS, tem o roast, o path, o tipo de... o que ele aceita ali, que é uma imagem JPEG, user agent. E daí tem uma requisição 2, que ia ser basicamente a mesma coisa, só ia mudar o path para onde ele ia fazer. Então, a gente pega e só muda o path, não precisa mandar tudo de novo. Ele trabalha de uma forma como se fosse um string. Ele gera uma comunicação do estilo string, em que ele vai ficar enviando e recebendo informações. Bom, diferença de velocidade. Tem uma média não. Nesse site foi feito domain.io, não sei se vocês conseguem enxergar o site. E ele se apresentou 2,29 vezes mais rápido. Ele reduziu o tempo de carregamento de 0,91 segundos para 0,40 segundos. Nossa, que legal, parece ótimo. Mas na vida real isso nem sempre é verdade. Foram feitos sites em outros sites que não geraram tanto desempenho. O tempo de carregamento se manteve, muitas vezes dá para se dizer que constante, com uma diferença de 5%. Só que o número de dados trafegados foi menor. Isso pode acontecer por causa do delay de tempo de conexão, por causa que o cara tem um ping alto, porque de fato pode ser necessário mandar vários readers diferentes, porque está mudando muita coisa. Então, no mundo ideal, a gente nem sempre tem uma otimização aí de quase 100%. E tem algo mais, digamos, menor, mas que de fato já ajuda bastante. E, na média, diminui o tráfego de dados do servidor em 10%. O que, dependendo da empresa que vocês trabalharem ou do serviço que vocês estiverem oferecendo, o tráfego de dados é uma coisa cara. E diminuir 10% no tráfego de dados pode ser importante e pode resultar, dependendo do volume de dado, uma boa redução financeira para a empresa de vocês. O HTTP2, por padrão, ele usa TLS. Todo mundo sabe o que é TLS? Vamos dizer que ele usa HTTPS, ele precisa de um certificado. Um certificado digital lá para garantir a segurança da conexão. Por ele ser um protocolo também desenvolvido para ser mais seguro. Mas também existe a versão do HTTP, que ela é muito chamada pelos GitHubs por aí, ou sites que falam de H2, e tem o H2C. O H2C seria o HTTP2, só que ele faz o tráfego de texto plano.
E o tráfego de texto plano não é seguro. Os dados estão abertos, né? Mas como muitos sites ainda implementam HTTP, e por algum motivo ainda não vão implementar HTTPS, só a evolução do protocolo aí já traria redução do tempo de carregamento e do número de dados trafegados. Aí um exemplo de comparação entre diferentes versões do protocolo. No primeiro lá, ele faz uma requisição inicial em azul, tem uma resposta, depois ele precisa de um recurso que é o rosa ali, ele faz a requisição, o servidor responde, depois ele precisa de um outro recurso, que seria o roxo, ele faz a requisição, o servidor responde. Isso no 1.0. No 1.1, ele já pode fazer uma requisição inicial e a partir disso, que ele fez a requisição inicial, ele consegue já fazer 6 requisições simultâneas. Então, se ele precisou ali, no mesmo momento do carregamento da página, o recurso rosa e o recurso roxo, ele vai pedir os dois ao mesmo tempo, e quando o servidor tiver a resposta, ele vai entregar os dois. Pode entregar em tempos diferentes também, né? Porque eles são independentes. São assíncronos. No HTTP2, ali, da mesma forma, ele pode fazer as duas requisições ao mesmo tempo e pode entregar. Falando um pouco de boas práticas, a gente tinha como boas práticas no HTTP 1.1 fazer requisições não muito grandes, fazer requisições separadas só da informação que é importante. E agora no HTTP2 essa prática meio que acaba e a ideia é juntar o máximo de informação em uma única requisição. Tem um negócio muito interessante no HTTP2 que é o push. Você pode, por exemplo, entregar um recurso mesmo antes dele ser requisitado. Ele parece um pouco de mágica, mas a gente tem ferramentas que automatizam. Por exemplo, vocês instalam o site de vocês num servidor e colocam, por exemplo, a meio de teste lá um HTTP2 para ver como é que está influindo no desempenho de vocês. Daí vocês podem usar uma ferramenta automática e, por exemplo, rodar ela em cima da index.html. Daí ela olha index.html e vê que na index.html ele carrega um style.css, que ele carrega uma imagem, que ele carrega um outro script lá do jQuery, carrega um script de gráficos. E o servidor ele vai salvar essa informação numa tabela e quando for requisitada a index.html numa única requisição, ele já prepara todas as outras e responde elas mesmo antes delas serem pedidas. Então, o browser lá vai fazer a requisição e o servidor já vai estar entregando. Isso diminui consideravelmente o tempo de resposta. Isso é de uma forma, assim, é um negócio que pelo menos para mim é extraordinário. Vai ajudar muito, ainda mais em sites que precisam carregar muita coisa e não vai ter que ficar esperando, por exemplo, se ultrapassar o número máximo de 6 requisições, não vai ter que ficar esperando elas terminarem para daí fazer novas requisições, depender do tempo de resposta e depois o servidor devolver. Então isso pode gerar um impacto muito considerável. Aqui é um exemplo de um site ali que vai carregar uma página HTML, um estilo, um JavaScript e uma imagem. Ali no HTTP 1.1, ele requisitou a página.html, daí ele viu que precisava de um estilo.css, daí ele requisitou. Daí ele viu que ele precisava de um JS, daí ele fez a requisição. E daí depois ele viu que precisava de uma imagem e requisitou a imagem. Daí ele levou 5 segundos para fazer isso. Daí, só com a implementação do HTTP2, a gente consegue reduzir para 3. Ele fez a requisição inicial e ele retornou todo o estilo, o JS e a imagem numa única requisição. Então, se você tiver, por exemplo, tem uma banda maior e consegue fazer um tráfego de dados maior, consegue retornar mais coisas juntas e assim diminui de forma geral o tempo de carregamento. E no outro caso, ali o HTTP2 com o push, que é o caso que ele já sabe tudo o que precisa entregar para aquela página. Então ele fez a requisição inicial e ao mesmo tempo ele já estava mandando o style, o JS e a imagem. Outra coisa, não é, por exemplo, o HTTP2 ele não vai gerar
um problema. Eu vou implementar HTTP2 no meu site, mas e os clientes que usam HTTP 1.1, eles vão parar de funcionar? O que vai acontecer? Os navegadores vão parar de implementar o 1.1 e os sites que usavam 1.1 vão perder suporte? Não, isso não vai acontecer, pelo menos não agora. Isso vai levar um bom tempo ainda, porque tem muita coisa implementada, utilizando a versão 1.1 do HTTP. Isso, digamos que é meio transparente para o desenvolvedor web. Meio não, é totalmente transparente para o desenvolvedor web. Porque ele não vai saber se a requisição está sendo feita em HTTP 2 ou HTTP 1.1. A não ser que ele especifique isso. Mas, de uma forma geral, isso não... Ele vai seguir desenvolvendo lá como ele seguia, vai seguir definindo as imagens, os estilos e o JavaScript sem mudar nada. E só a versão do protocolo já vai gerar otimização. Sobre suporte para navegadores. Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer, Edge, todos eles têm. Eu só não tenho certeza se o Android já está suportando. Sei que ano passado ele ainda não estava, e é bem provável que ele já esteja, ou se não está, já está implementando os recursos necessários para dar suporte. Outra coisa, tanto para o desenvolvedor de back-end ou o cara que cuida do servidor lá, o sysadmin, também inicialmente ele tinha mais dificuldades para implementar um HTTP2, porque ele não estava tão desenvolvido e não estava tão presente. E atualmente, usando o servidor Apache ou Nginx, é muito fácil de instalar. Você tem um módulo, você vai habilitar ele, vai instalar uma lib se necessário, habilitar o módulo e está funcionando. E vai manter o HTTP 1.1 também ativo e não vai ter problema nenhum. Os browsers que tiverem suporte de HTTP2 vão fazer requisição em HTTP2 e vai obter desempenho. As aplicações que ainda não tiverem suporte para HTTP2 vão fazer a mesma requisição em HTTP 1.1 e o servidor vai responder da mesma forma e não vai gerar problema nenhum. De uma forma geral, era essa ideia mais, digamos, inicial da implementação do protocolo que eu tinha para passar para vocês. E agora eu espero que quem aqui seja sysadmin, que dê uma olhada e tente ver se é plausível implementar isso na empresa e se isso vai gerar um bom impacto, porque é bem possível que gere. E existem algumas empresas já grandes, por exemplo, o exemplo do Twitter, utilizando o HTTP2 e sem impacto nenhum para os usuários. Dúvidas? Sim, já tem suporte. Mais perguntas? É do browser. É totalmente transparente ao desenvolvedor. Bom, você vai escolher seu cliente lá, por exemplo, você está usando o Apache, e daí você vai ter uma ferramenta de automatização para isso, que você vai, por exemplo, você tem seu site lá, está numa pasta e tem o seu index.html. Tá? Daí você vai pegar essa ferramenta, vai escolher um pacote, você vai instalar ele e ele vai gerar essa tabela. Você roda ela em cima do index.html lá e ele já gera a tabela com todos os recursos que precisam ser carregados. Daí isso é meio manual, mas você pode criar um script automático lá que fique rodando todos os arquivos do site lá, e se os seus arquivos modificam, rode de tanto tempo a fim de gerar tabelas novas. Mais perguntas? Eu acho que era a tua pergunta de como setar isso. As duas. Quando estará disponível a versão, já está. Só usar. O Apache já tem suporte, o Nginx já tem suporte e os browsers já têm suporte. Sim. Com push, tu precisa gerar a tabela a mais. Só isso. E lá na definição, por exemplo, se tu estiver usando lá as configurações do Apache, lá, o virtual hosts dele, tu define os protocolos, daí tu vai colocar que ele suporta HTTP 1.1 e que ele suporta o H2 ou o H2C, dependendo se tu tiver certificado SSL ou não.
Mais dúvidas? Não? Então era isso, pessoal. Muito obrigado. Qualquer coisa, só falar comigo.